Irmãos, é, nós vamos ler um texto muito profundo. Temos feito uma sequência de mensagens muito profundas e que é necessário até mesmo que a gente assista de novo. Só lembrando aos irmãos, nós temos um canal no YouTube onde estão essas mensagens, chama Mensagens traço Ora Vem Senhor Jesus. Se você quiser rever todas as mensagens, estão ali. E também tem o Facebook, Ora Vem Senhor Jesus, e o Facebook KGBC, que também tem as mensagens. Tá? Mas só que eles só armazenam as mensagens por 30 dias. Tá? Então é por isso que eu sugiro que os irmãos também acessem lá o canal, curtam, compartilhem, né? E ajudem a fazer com que o canal cresça, deem opinião, sugestão, tá? Gostaria muito que os irmãos participassem mais, me ajudassem a elaborar os temas, a discutir ideias, porque tem muita coisa que às vezes eu até deixo muito claro aqui que é um ponto de vista meu. A palavra fala uma coisa, né? Por exemplo, o que vai acontecer depois, né? Depois do arrebatamento, depois aí vem a tribulação, depois desse projeto. Ninguém sabe. Ninguém sabe. O Senhor não colocou, né, sabemos que vamos ter uma vida eterna, né? Mas e aí? O projeto do Senhor está contido na Bíblia até determinado ponto. Então isso a gente não quer fazer especulações, mas revelações, porque o Senhor, Amós 3,7 fala, né? O Senhor Yahvé nada faz sem antes revelar aos seus servos, os profetas, né? Então isso, às vezes o Senhor revela para um, revela para o outro, e nós trocamos as ideias e chegamos, né, a uma situação, a um entendimento. Não é verdade? Então eu estou marcando mais um texto aqui, porque a mensagem ela multiplicou. Né? Ela multiplicou. Graças a Deus. Eu fui olhar o livro de Daniel, as citações sobre a tribulação. Irmãos, é muita coisa. É muita coisa. A Bíblia toda aponta, né, para isso. Toda. Jeremias fala, Isaías fala. Jeremias tem um texto, Jeremias 30, verso 7, que fala sobre a tribulação também. Nós vamos discorrer sobre isso. Amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Então, lá em Apocalipse 3, verso 10. Na carta à igreja em Filadélfia. É a penúltima. A Laodiceia é a última carta. A palavra do Senhor diz assim: porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aí ele diz no 11: eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Vamos orar. Senhor, clamamos, ó Pai, pelo poder e a vida que é no sangue de Jesus. Nesse momento nós buscamos do Senhor a sabedoria, para que possamos falar e transmitir aquilo que vem da eternidade do Senhor, não da razão do homem, mas que seja, Senhor, que sejamos um canal para a honra e glória do seu nome, para que a sua palavra seja meditada para crescimento espiritual de todos nós. Nós colocamos esse momento em suas mãos, colocamos também o culto de hoje à noite, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o livro do Apocalipse, ele tem uma porção de tentativas do inimigo
de impedir que o projeto de Deus se cumpra na sua vida, na minha vida. Mas o Senhor tem toda a condição de vitória, porque é um Deus de vitória. O Deus que nós servimos é um Deus de vitória. Então, quando a palavra do Senhor diz aqui, porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação. Existem 3 opiniões a respeito de tribulação. 3 correntes teológicas, vamos dizer assim. Os pré-tribulacionistas, que pensam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Os mesotribulacionistas são aqueles que defendem que a igreja vai ser retirada no meio da tribulação, nos 3 anos e meio. E os pós-tribulacionistas, que a igreja vai passar pela tribulação e depois ela vai ser retirada. Pois que houver a tribulação, 7 anos de tribulação. É interessante entender que durante 3 anos e meio vem a falsa paz. O mundo vai parar com as guerras durante 3 anos e meio. Olha o que está acontecendo no Oriente Médio. Talvez nem parem todas as guerras, mas Israel está assinando um acordo, movido ali por quem está forçando muito a barra, trabalhando muito para que esses encontros, esses acordos aconteçam, é o Donald Trump, e o seu genro, o Kushner. Eu não me lembro o nome completo dele, mas eles estão forçando a barra com todos os países árabes. Aí você vai lá nos Cavaleiros do Apocalipse, lá nos Cavaleiros, o primeiro cavalo é um cavalo branco, nós olhamos, por exemplo, Apocalipse 6, a gente vê que o Cordeiro abre o primeiro dos selos. O Cordeiro abre o primeiro dos selos. E aí sai um cavalo branco. Esse cavalo branco não é Jesus. Jesus é o cavalo branco lá de Apocalipse 19, cujo nome é a Palavra de Deus. Olha a diferença. Esse aqui tem um arco na mão. Esse é um guerreiro que por algum momento ele se travestiu de branco e não vai fazer a guerra, durante um certo tempo, enquanto durar esse acordo de paz que a Bíblia fala nele. E nós vamos ver que tem muitas citações. Daniel mesmo tem muitas citações sobre esse período da tribulação. Então, olhei e vi diante de mim um cavalo branco e seu cavaleiro empunhava um arco. Ele está sem as flechas, mas ele não deixou o arco. Ele não deixou de ser guerreiro. O que Deus falou lá com Agar, com Ismael, que falou que a descendência de Ismael, Agar foi aquela mulher que teve um filho, aquela egípcia que teve um filho com Abrão, chamado Ismael. E falou que a descendência dele seria guerreira, como um jumento bravio. E é exatamente o que os árabes são hoje. Um povo guerreiro e que até louva a morte. O Deus deles, chamado Alá, não é o mesmo Deus que o nosso, tá? Yahvé não é Alá. Eu ouvi isso uma vez, até de um doutor, mas misericórdia, eu contestei, e falei, não, Yahvé não é Alá não, de jeito nenhum, Alá é Deus da morte. Yahvé, o nosso Deus, é Deus da vida. Então, ele está aqui com um arco na mão, Foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente, como vencedor determinado a vencer. Os árabes acham que isso é a vida deles. Eles, por exemplo, os palestinos lá em Israel, eles não podem receber aquela terra se Israel tivesse que dar aquela terra para eles, não poderia ser por acordos, teria que ser por batalha. Vocês estão entendendo como é que é o espírito maligno do islamismo? É isso aí. Tudo deles tem que ser sobre conquista.
né? Sobre conquista. Então eles não podem fazer acordo de paz, né? Eles têm que conquistar aquela terra. Foi o que eles tentaram fazer, né? Fazendo aquele massacre com mais de 1.000 israelenses ali que morreram naquele 7 de outubro de 2023. Parece que foi um dia desse, já tem 2 anos, né? Pois é. Mas então, irmãos, este período, o Senhor nos deixa claro que seremos livrados da tribulação. Esse artigo aqui, ele define para nós quando nós seremos arrebatados. Isso é a minha opinião. Eu sou pré-tribulacionista. E a palavra diz aqui, numa outra versão, que é a Bíblia judaica, que é bem mais próximo do original, diz assim: pelo fato de você ter obedecido a minha mensagem sobre a perseverança, eu também o guardarei do tempo da provação, que está por vir sobre todo o mundo. Eu o guardarei do tempo da tribulação. Nós seremos livrados da tribulação. Tá claro, né? Tá claro. Eu busquei algumas versões para que pudéssemos entender. Por quê? Né? Tem alguns que são pós-tribulacionistas. Tem outros que são pré, outros meso. Eu sou pré-tribulacionista. Né? O livro de Daniel, por exemplo, Daniel 7:25, né? Nós vamos ver alguma coisa a mais sobre ele aqui. Diz assim, presta atenção, isso aqui fala de um reino que existe hoje, né? Uma cidade-estado que se acha, né? Esse reino diferente falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos, tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então, os santos serão entregues nas mãos dele por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Aqui ele se refere à segunda metade da tribulação, porque os santos serão entregues nas mãos desse povo, né, que vai fazer mal a eles, é uma religião. 1 tempo é 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e meio tempo, metade de 1 tempo, 3 anos e meio, é o tempo que nós falamos aqui a respeito da falsa paz, 3 anos e meio, e depois a revelação do iníquo, mais 3 anos e meio, completa os 7 anos da tribulação, né? Aqui Daniel 9:24 fala também assim: 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua cidade santa, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, e implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Isso aqui é o que vai acontecer após os 7 anos. Quando Jesus, depois da tribulação, no fim da tribulação, ele volta com o seu exército e derrota aqueles que vão contra Israel na guerra do Armagedon, tá? Então depois o lugar santíssimo será reconsagrado, o templo vai ser reconstruído, e aí vem o milênio. Lembra que nós falamos disso? Olha as orientações do Senhor para nós: 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. Esse é o Shabá. Depois fala assim: 6 anos trabalharás a terra, no 7º dará descanso à terra. É o Shemitah. Nós falamos muito do Shemitah aqui. Esse é um ano em que aquilo que foi plantado e colhido no ano anterior volta a nascer uma parte, uns 60% nasce de novo, né, daquilo que foi o trigo, por exemplo. Você corta o trigo, ele volta a brotar daí um ano, e isso é para a colheita dos mais pobres, dos órfãos, das viúvas, né? Então o 7º ano é para que a terra descanse. Isso é uma orientação do Senhor.
chama Shemitah. 7 dias, 7 anos, 7.000 anos. Então, é isso que nós vamos viver. Nós já vivemos 6.000 anos. Nós estamos para viver o milênio. E antes do milênio, vem exatamente os 7 anos da tribulação, que o Senhor deixa muito claro que vai acontecer. A palavra do Senhor diz assim também: transcorrerão um tempo de 7 Shabuot, que são semanas, e 62 semanas. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. É exatamente o que nós vivemos hoje. A cidade de Jerusalém, ela foi reconstruída, mas ela vive com grande dificuldade ali por causa da presença dos árabes. Tem muitos árabes que aceitam a convivência com Israel, são cidadãos de Israel. Israel tem até inclusive árabes que lutam no seu exército. Mas tem outros que acham que aquela terra ali, eles têm que expulsar Israel dali. Então vivem fazendo atentados, inclusive, porque eles acham que morrendo vão ser salvos. Isso é muito complicado, muito sério, porque o Deus deles é Deus da morte. Lembra que eu falei? Aí no verso 26 diz assim: decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte. Isso aqui está falando do próprio Jesus. Depois de 62 semanas, Jesus morreu, e aí ficou faltando uma semana das 70 semanas de Daniel, que é exatamente a semana da tribulação. A palavra diz assim também no 27: este governante, pois com sagacidade filmará com muitos um pacto que durará uma semana. Olha, isso aqui vai ter um acordo de paz, de uma semana, mas na metade da semana, ele ordenará o fim do sacrifício e da oferta de manjares, e em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível. Aí eles vão voltar a sacrificar esses animais não consagrados, animais impuros. Então, no meio dos 7 anos, o inimigo vai romper essa trégua de paz, e vai acontecer, então, que ele vai se revelar como o iníquo. E no finalzinho aqui de Daniel 12 fala assim: haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, todas as pessoas cujo nome está escrito no Sefer é livro, será liberto. Aqui, o próprio Daniel, pensa bem, 500 anos antes de Cristo, falando que todo aquele que o nome fosse encontrado escrito no livro da vida seria liberto, seria salvo. Aí lá no último versículo fala assim: tu, porém, vai-te em paz e segue o teu caminho até o fim. Isso é Deus falando com Daniel. Eis que descansarás. Então, no final dos tempos, te levantarás para receber tua herança perpétua. Herança perpétua é o que nós temos na presença do Senhor, que aquele que vencer, vai ter. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei o nome dele, o nome do meu Deus. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Irmãos, o milênio vai ser aqui na terra. O milênio vai ser aqui na terra. Isso nós lemos um dia desse aqui, inclusive, em Isaías, que o lobo pastará com o cordeiro. Haverá uma volta pela purificação. O Senhor vai refazer o seu projeto inicial, onde todos os animais eles eram herbívoros. Todos eram herbívoros. Então, durante 1000 anos, nós teremos um milênio de paz, de descanso. Depois, diz a palavra,
que Satanás será solto por um breve tempo, para que ele possa, em mais uma tentativa, mas o Senhor vai lançá-lo no lago de fogo, né, onde eu sempre falo que é o pior versículo da Bíblia, o versículo mais triste, né? Que diz assim, é o Apocalipse 20:15: todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Portanto, que nós estejamos preparados, porque por tudo que temos visto, por tudo que temos ouvido, o dia está chegando, se aproxima rapidamente. Por que rapidamente? É porque se aqueles dias não fossem abreviados, nem os escolhidos escapariam. Portanto, irmãos, que nós possamos abrir os olhos, abrir o coração, para Jesus entrar. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei, cearei contigo e tu comigo. Tá? Porque ficar para viver essa tribulação e depois viver no lago de fogo, eu não acho que ninguém vai gostar não, viu? Lago de fogo, o Geena, o inferno, era uma referência que Jesus fazia. Jesus falava muito sobre, em figuras de linguagem, a um lugar ali próximo ao monturo do lixo, o portão do lixo em Jerusalém, onde o fogo ali quase que nem apagava. Ali eram feitos sacrifícios ao deus Moloque. Então ele fala ali, o fogo não se apaga. Ele trabalhava a cabeça das pessoas com a espiritualidade e com a sabedoria daquilo que eles conviviam no seu dia a dia. E eles conheciam aquele lugar, porque ali estava sempre queimando o lixo. Os sacrifícios a Moloque eram feitos ali. Sabe qual sacrifício a Moloque era feito? Crianças. O próprio rei Manassés sacrificou filhos, ao deus Moloque. E depois ele voltou-se para Deus, para o nosso Deus. Mas ele chegou a se envolver tanto que ele sacrificou o filho, ali naquele lugar. E que nós possamos entender, que não existe nada melhor do que uma vida eterna com Deus. Passar um milênio aqui na terra, um milênio onde o inimigo vai estar preso, então a maldade não vai existir. Pensa bem, não vai haver corrupção, não vai haver maldade, não vai haver tristeza. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É aí que eu quero viver, é aí que eu quero morar eternamente, na Nova Jerusalém. E que seja Jerusalém o sonho do seu coração também. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa tarde. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir um louvor. Deixa-me chorar aos teus pés.